Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, quarta-feira, dia 7 de maio, temos como título Jesus no Templo. Eu quero analisar alguns tópicos aqui interessantes que está no nosso guia de estudos. Você que tem um guia físico, pode nos acompanhar. Você que estuda através do guia digital disponível, né? Principalmente através do site cpb.com.br, você também tem a lição da Escola Sabatina de Adultos disponível. E você, que ainda não tinha essa informação, você também pode nos acompanhar, porque a gente vai tentar contextualizar o possível através desse resumo. Fica um convite para que você também possa acompanhar o resumo de terça, segunda, domingo e também a parte introdutória de sábado, que já está disponível aqui no canal Escola da Esperança. E fica um segundo convite que você possa compartilhar a esperança através desses resumos da lição que nos leva à palavra de Deus. Uma parte aqui do guia de estudos fala que a salvação ela envolve duas realidades. À primeira vista, parecem contraditórias. Qual é a primeira? A primeira é que Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença os levaria à destruição. Quando a gente analisa, por exemplo, de que Deus ele é justo e santo e não poderia conviver com o mal, como está no Salmo capítulo 5, verso 4, entendemos de que mesmo assim, mesmo diante dessa separação, até Isaías 59 fala que os nossos pecados nos separam do nosso Deus. A lição nos orienta, nos destaca, né, de que pelo amor desse Deus maravilhoso é possível que adorá-lo com reverência, como está no verso 5 do capítulo 5 dos Salmos. E aí entra um personagem, né, um profeta, que é considerado o profeta menor, que é o profeta Ageu. Esse profeta ele profetizou que o segundo templo ele teria mais glória do que o primeiro, como está descrito em Ageu, capítulo 2, versículos 7 a 9. Isso é uma promessa. E essa promessa ela era o que surpreendente, né? No ponto de vista de que o primeiro templo teve a presença visível de Deus através do Shekinah. E percebemos de que a ausência da glória no segundo templo também tem alguns detalhes que é importante a gente destacar, como que o segundo templo, ele não teve a Arca da Aliança, nem a presença da Shekinah, que representava então a presença de Deus. E para o povo, né, isso foi um momento de tristeza. Inclusive, Ellen White menciona que homens fiéis esconderam a arca antes da destruição do templo. E a gente percebe de que Jesus, o Deus encarnado, ele se manifestou no segundo templo. Deus, como diz a lição de hoje, ele se tornou um de nós, visível e presente no mundo humano. Quando a gente analisa Mateus capítulo 8, verso 3, aqui a gente pega um exemplo de que Jesus ele curou um leproso. Quando a gente percebe Mateus capítulo 1, verso 23, Jesus é Emanuel, que significa, no original, Deus conosco, ou seja, o Criador viveu e morreu entre os humanos. E aí eu vou resgatar um pouquinho um texto que nós lemos, né? Aliás, que eu dei como referência, mas agora eu vou ler, que é o Salmo capítulo 5, verso 4. Pois tu não é um Deus que se agrade com a injustiça. Contigo o mal não pode habitar. E é interessante a gente afirmar, no caso, né, que a santidade de Deus, dentro desse contexto, ele não tolera o pecado nem a justiça. O que que isso mostra? Isso mostra o dilema da presença de Deus entre os homens pecadores. E aí, a gente tem outros versos aqui interessantes, né? Mas é importante a gente ir
para a pergunta de hoje, que é a seguinte pergunta, né? O que a profecia de Ageu capítulo 2, versos 7 e 9 queria dizer? Essa profecia, ela indica que o segundo templo ele teria uma glória superior à do primeiro, não por sua estrutura ou ornamentos, né, mas por abrigar a presença do próprio Deus encarnado, como? Através da pessoa de Jesus Cristo. E isso é um cumprimento, eh, e no caso o cumprimento, né, não se deu pela manifestação visível da glória do Shekinah, como era, né, no primeiro, mas pela presença física do Messias. E Jesus Cristo, querido professor e querida professora, ele ao entrar no templo, ele tornou-se ali o mais glorioso do que qualquer manifestação anterior, pois ele era o próprio Deus conosco, ou seja, ele era a representação de Deus, ele era o próprio Deus. E aqui a gente tira algumas lições, e já vamos encaminhar então o resumo de hoje. Primeira lição: a presença de Deus ela transforma qualquer lugar comum em um templo glorioso. Por isso que é muito importante nós buscarmos a presença de Deus, o templo do Espírito Santo que somos nós, buscarmos a presença de Deus na nossa casa através do culto familiar, buscarmos a presença de Deus através do culto coletivo que é na igreja, buscarmos a presença de Deus, eh, entoando então a presença dele num pequeno grupo, numa classe bíblica, ou seja, aonde nós estivermos, nós podemos pedir essa presença de Deus. Segunda lição: a graça de Deus ela torna possível o encontro entre pecador e o santo. Então, percebemos de que então, somente pela graça isso pode acontecer. Nós pecadores temos essa conexão através somente de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor hoje, que faz esse elo, esse meio-campo, ele faz essa ponte entre nós pecadores e o nosso Deus. Terceira lição é que a glória de Deus ela não está em aparências externas, né? Mas na presença de quem? Na presença de Cristo. O templo era um lugar de adoração, era um lugar bonito, tanto o primeiro como o segundo templo, enfim, mas ele se manifesta a presença de Deus em qualquer lugar, basta nós ali pedimos a presença dele com reverência, buscando ali o Espírito Santo através da palavra e ali ele vai se fazer presente. E nós hoje, no nosso século, devemos o quê? Devemos buscar a presença de Cristo quando? Hoje, agora, como nosso verdadeiro intercessor, como nosso sumo sacerdote. Deus, querido professor, querida professora, ainda deseja estar conosco, ainda deseja estar comigo, ainda deseja estar contigo. E o templo do Espírito Santo agora somos nós, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E eu quero finalizar com uma citação de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 161. Ellen White, inspirada por Deus, coloca a seguinte citação, que é muito importante dentro desse contexto da lição que estamos aqui analisando. O templo de Jerusalém era uma figura do verdadeiro templo, o templo do corpo de Cristo e, por extensão, dos crentes que, unidos a ele, formam a casa espiritual de Deus. Então, é fundamental nós entendermos de que o templo de Deus, ele pode se manifestar através da presença de Jesus Cristo. Agora, não quer dizer que nós não vamos, por exemplo, o fato de a gente sermos o templo do Espírito Santo, de nós podermos adorar a Deus também aonde nós estivermos, qualquer ambiente, ali ele se faz presente, ele se torna um templo, não quer dizer que nós não devemos congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, a igreja também tem o seu papel, assim como era antes, hoje também tem o seu papel. Nós devemos entender o papel da igreja, a estrutura, embora ela não salve, mas nós devemos ir na igreja, congregar com os irmãos, testemunhar, termos esse senso de
congregacional, de estarmos ali juntos, né, e podemos ali adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Hoje, estudamos então o resumo de hoje, quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, e tivemos como título Jesus no Templo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus te abençoe também através dos estudos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.